A primeira carta é para a igreja de Éfeso. Dentro dessas 7 cartas, o apóstolo João, né, essa é uma questão também que a gente precisa pontuar aqui, né? Carta às 7 igrejas. Haviam apenas 7 igrejas? Não. Haviam outras igrejas mais. Haviam, com certeza, muito mais congregações. Até porque quando você lê Paulo escrevendo aos Filipenses, aos Gálatas, a outras igrejas. Essas igrejas não são admoestadas? Essas igrejas não fazem parte? Existe ali um grupo seleto de igrejas que só elas são igrejas, as demais não são? Não, não é isso. Quando há um endereçamento a essas 7 igrejas, que elas estão muito próximas, quando você pega ali a geografia, quando a gente fala assim, muito próxima, olhando assim, né? Mas havia uma distância de uma cidade para outra, elas formam quase que um arco. E é interessante que, voltando a uma fala minha, que a gente fala de o que é possível ser literal, a gente vai na literalidade. O que não é possível, a gente vai entender por que não é possível. Então, dentro da Bíblia, a questão de números, ela tem uma importância. E a gente entende 7 como número da perfeição, essa questão de Deus. Então, quando fala das 7 igrejas, tem um propósito dessa região ali da Ásia, né, da atual Turquia. Mas tem uma questão também que essas 7 igrejas, possivelmente, elas representam a totalidade da igreja. Quando a gente fala de 7 igrejas, a gente está falando de uma totalidade de igrejas que recebem essa orientação. Então, aí a gente passa a entender essa carta para a igreja de Éfeso. Era uma igreja real, era uma igreja com membros, era uma igreja com cristãos ali, mas há também a questão de uma representação. Eu não posso ler esse texto, e aí a gente vai para uma questão de linha de entendimento mais próxima da nossa igreja. Nós não podemos ler essa carta e falar assim, não, isso aqui foi só para a igreja de Éfeso. Não foi só para a igreja de Éfeso. Senão a gente passa a fazer recortes da Bíblia e falar, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui foi só para cá. Isso é um perigo. É um perigo quando você passa a desprezar alguns textos da Bíblia e falar assim, não, isso aqui não serve mais. Abrindo aqui um pequeno parênteses, mesmo quando você fala em Antigo Testamento e Novo Testamento, obviamente, há textos que são destinados a Israel como uma nação eleita, né? Eu posso aqui citar um exemplo, Ezequiel 37, se eu não me engano, Vale de Ossos Secos. Ali é uma questão específica de Israel. Mas eu posso extrair ali algo de espiritual? Obviamente que eu posso, né? Há um ensino ali, há algo profundo. Há uma discussão hoje muito contextualizada e que acaba sendo usada de forma incorreta por alguns que pegam alguns textos da lei, de costumes judaicos e falam, olha, vocês falam que isso aqui é errado, então isso aqui do costume judaico, que não podia comer algum tipo de alimento, então vocês fazem isso aqui, isso é errado. Aí precisa fazer uma separação, obviamente, com Cristo, com a graça, com a salvação, essas coisas todas. O que é de cerimonial, que pertencia ali ao povo de Israel, obviamente que essas cerimônias elas não cabem mais. Então, essa questão de é para mim, não é para mim, eu faço recortes da Bíblia, eu estava falando que algumas pessoas acabam pegando alguns textos, isso aqui você não podia fazer, então isso aqui também agora você não pode, e assim, há algo muito sorrateiro, muito maligno nisso para tentar fazer com que as pessoas se afastem da fé ou que entendam de forma muito equivocada a questão do amor de Jesus, da graça, da salvação e outras coisas mais. Então, em Atos 15, há ali um concílio e que fala dessa questão de circuncisão, todas. Então, tem coisas que, de fato, elas foram para a nação de Israel, mas quando eu olhar a Bíblia, eu preciso olhar, entender que há algo ali espiritual, porque a Bíblia é um livro inspirado. Eu não posso ler a Bíblia como um livro de história.
Eu não posso ler a Bíblia como um livro de psicologia. Ela tem questões históricas, ela trata da questão humana de forma completa, mas é um livro espiritual, é um livro inspirado, ela não é um livro qualquer, não é um livro que você vai escrever humanamente. Você pega, só para fechar esse parênteses, você pega a questão da construção da Bíblia, 40 pessoas, escritores, lugares, épocas diferentes, não se conhece, não é igual hoje. Olha para a Bíblia e não tem como você falar assim, não, isso aqui só pode ser um livro inspirado. Porque esses homens não se conheciam. Quando você junta os textos, não tem contradição. Não tem uma questão que ela se contrapõe. Não, ela vai convergir. Ela vai convergir para quê? Para Jesus, para salvação, para graça, para essas questões todas. Então, a questão das 7 igrejas, quando fala assim, 7 igrejas, por que 7? Não tinha mais? Tinham mais igrejas. No entanto, essas 7 igrejas, elas representam a totalidade das igrejas, tanto aquelas igrejas da época, como as igrejas hoje. Há uma linha de estudo, inclusive de alguns pastores assembleianos que trazem essa questão, e de considerar cada igreja representa uma época. Então a igreja de Éfeso representa essa igreja apostólica, a igreja de Esmirna essa outra época, já a época de Constantino, quando tem uma aliança, ou melhor, a igreja de Pérgamo, a igreja de Laodiceia, quando você vem chegando e fala assim, a igreja de Laodiceia representa a época atual, que é uma igreja morna, é uma igreja que tem ali algumas questões que aparecem na igreja de Laodiceia, que a gente vai chegar lá. Eu respeito a linha de estudo, de pensamento. No entanto, eu acho que a gente tem que tomar um pouco cuidado quando a gente faz esse tipo de classificação, porque falar que a igreja atual é a igreja de Laodiceia, você acaba colocando tudo ali muito, muito junto, né? E se você pensar direito, e se você olhar para a palavra de Deus, você vai entender que a igreja de Corintos era uma igreja espiritual, mas uma igreja complexa, não era uma igreja assim simples. Não é uma igreja assim que você fala assim, Tiago Tadeu, você vai ser o pastor da igreja de Corintos. Você ia falar assim, tem misericórdia, Jesus, me ajuda. Márcio, você vai ser o pastor da igreja de Corintos e você vai chegar lá, vai ser o seguinte, vai ter facção lá, tá? Vai ter uns que vão falar assim, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, divisão total. Eu sou de Jesus. Sendo que o principal grupo ali, opositor, eram os que falavam assim, eu sou de Jesus. Porque assim, tipo assim, ninguém vai mandar em mim. Aqui é o seu pastor, meu pastor é Jesus. Então quando você faz esse recorte por épocas, e você coloca a igreja atual como Laodiceia representando a igreja atual, você pode fazer isso, fazendo as considerações, obviamente, só que de forma categórica, olha, é assim, assim, assim. E eu prefiro tomar um pouco mais de cuidado, porque a história da igreja mostra que ao longo de toda a construção você vai ter igrejas comprometidas com a palavra e que buscam agradar a Deus, e mesmo nessas igrejas você tem ali questões a serem resolvidas, porque a igreja ela é espiritual, ela é um organismo vivo, mas ela é composta por homens redimidos, homens salvos, mas a gente não pode esquecer nunca que Jesus falou assim, olha, tem um joio, tem um trigo, cuidado, não arranca o joio, não tenta, vai dar ruim, não vai dar certo. Então tem essas questões. Então aí voltando para a primeira carta, a igreja de Éfeso, eu queria ir lendo o texto aqui, e aí a gente, se possível... Se você quiser, eu posso ler? Por favor. Você só me diz o número de versículo e aí você faz as considerações. A gente pode fazer a leitura até o final da carta, e aí a gente vai comentando, depois da sua leitura a gente faz alguns apontamentos. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência,
e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei no seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeio as obras dos nicolaítas, os quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso do meu Deus. Amém. Então, primeira carta à igreja de Éfeso, como leu aqui o irmão Márcio, tem algumas coisas importantes a serem destacadas, principalmente que Éfeso era uma cidade extremamente importante. E como a gente está na região da Baixada Santista, a gente pode fazer essa comparação facilmente, né? Éfeso era uma igreja, uma cidade portuária, litorânea, portuária, uma cidade de um fluxo de gente muito grande, né? E cidade portuária, ela apresenta alguns problemas, não era diferente com Éfeso. Então entra muita gente, sai muita gente, tem comércio, tem várias coisas, e Éfeso tinha uma característica. Quando você lê a carta de Paulo escrevendo aos Efésios, essa característica ela aparece. Ela aparece em Atos 19 também, nas viagens missionárias de Paulo. Éfeso foi uma igreja que, apesar que aqui é uma igreja que não tem uma exortação tão dura como outras igrejas, apesar de falar de abandono do primeiro amor, né, Éfeso tinha uma questão de exigir uma presença de uma liderança para ir conduzindo, para ir pastoreando, porque era uma igreja dada, não a igreja, a cidade dada à feitiçaria. Então, quando você lê, por exemplo, Efésios capítulo 6, que fala dessa armadura, fala dos principados, fala das potestades, é uma característica daquela cidade. É uma cidade dada à feitiçaria, é uma cidade... quando você lê ali em Atos, por que tem a briga ali? Por que tem um movimento? Por que tem uma confusão? Porque as pessoas acabam se convertendo, as pessoas começam a se converter, e ali tinha um comércio de venda de nichos religiosos. E essas pessoas falam assim, eu dependo disso aqui agora, a minha fonte de renda é essa. E agora vem esse Paulo e acaba dizendo que esses deuses feitos por mãos humanas não são deuses coisas nenhuma. E as pessoas acabaram ficando, os que comercializavam isso, revoltadas. E aí tem uma grande confusão ali, começam a gritar, olha, Diana dos Efésios, tem um templo ali, é um lugar de adoração a deuses estranhos. E essa cidade é extremamente importante, então a cidade portuária, tem muita gente, entra muita gente, dada artes mágicas, tem um negócio místico. E o cristianismo, e Paulo chega ali e prega, e as pessoas se convertem. Mas é uma cidade complexa. Tanto é que das cidades onde Paulo passa, Éfeso é a cidade em que ele fica mais tempo. Ele fica ali quase 3 anos. Tem uma escola em Éfeso, tem um lugar onde ele se reúne para ensinar as pessoas. As pessoas depois levam os seus livros, queimam ali. Se você somar uma importância de dinheiro, fazendo uma conversão para hoje, uma importância gigantesca de dinheiro. As pessoas queimam ali, as pessoas acabam abandonando isso tudo. E essa cidade tem essa marca, uma marca de ser uma cidade importante, de ser uma metrópole. E aí João agora tem a revelação, essa é a primeira carta. Eu vou aqui abrir mais um parênteses, acho que algo que a gente pode fazer é algo que é comum a todas as igrejas. E algo que difere em algumas igrejas, e a gente volta para Éfeso. Então, o que é comum? As cartas são endereçadas ao anjo da igreja. Há muita discussão, assim, quem é o anjo, quem são, mas assim, é quase que aceito por todos que o anjo é o pastor da igreja, é o mensageiro da igreja, porque a palavra anjo, ela não difere no original
da forma que ela aparece em outros lugares, angelos. E quando você lê em outros textos, Hebreus e outros mais, está falando de anjo como um ser espiritual. No entanto, essa é uma outra questão, né? Quando você lê o texto, mesmo no original, você precisa entender ali o contexto para não forçar a interpretação, essas questões todas. Então é quase que aceito por todos. Existe uma linha que acredita que era um anjo mesmo, guardião da igreja, mas essa linha é quase que desprezada. Então, entendem que o anjo é o mensageiro da igreja, é o pastor da igreja, é o responsável da igreja, e que lá no capítulo 1 eles aparecem na mão de Jesus, eles estão na mão de Jesus. Então, quem são esses anjos? Os pastores da igreja. Outra questão que aparece em todas as igrejas, isso aparece para todas, na apresentação de Jesus, após ele se apresentar de uma forma ou de outra, ele fala assim: eu sei as tuas obras. Isso aparece em todas as igrejas. Todas. Isso é uma palavra de consolo para nós, que aqui estamos, obreiros do Senhor, e para aqueles que trabalham. Não é um obreiro, não é um pastor, não é um presbítero, não é um evangelista, não é um diácono, mas ele é um crente. Sim. E ele faz algo para Jesus. E o escritor aos Hebreus fala que Deus não se esquece, Deus não é ingrato. Então, quando a cada uma das igrejas, na sua apresentação, Jesus fala assim: eu sei as tuas obras. Amém. Glória a Deus por isso. Ele sabe. E ele sabe de uma forma espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque lá na carta aos Coríntios, fala que naquele dia será manifesto os desígnios do coração. Porque fazer... A motivação, né? Perfeito. Porque fazer, nós podemos fazer. Mas o desígnio do coração será revelado naquele dia. Glória a Deus. Esse negócio de coração é um caso sério para a igreja. Não é o quanto você faz, é como. Exatamente. Para quem. A glória está indo para quem? Isso a gente trabalha muito, e eu acho que a gente deve se incluir dentro desse contexto. A gente trabalha muito na igreja, acha que faz muita coisa para Jesus, e com o passar do tempo você começa a trazer a glória. Tiago Tadeu nos contou aqui uma história que um pastor mais antigo falou para ele assim: Tadeu, nunca se elogie. Nunca se elogie, tá correto? Certinho. Português? Nunca fique se vangloriando ou falando dos seus feitos. Então eu vou repetir isso daqui, aí você corta do se glorie. Nunca fale dos seus feitos. Permita que alguém um dia fale, que o nome de Jesus seja glorificado através de outros, mas nunca, porque a gente é a linha, né? Sim. Uma glória que você traz para você, aquilo se torna, aquilo é bom porque as pessoas vão aplaudir você. Nossa, estão me aplaudindo porque eu lavei um banheiro, que bacana. Só que aí entra a questão que ele falou: com qual motivação você lavou o banheiro? Isso. Qual foi o propósito? E é por isso que ele entrou nesse assunto que é maravilhoso. Eu sei as tuas obras. Dá um tema isso aí, hein? A Dá. motivação. Porque Jesus faz questão de falar a cada uma das igrejas: eu sei as tuas obras. Nós temos dois caminhos. Às vezes parece que caiu no esquecimento. Não caiu. Há um propósito verdadeiro, foi feito para a glorificação de Deus. Glória a Deus. Não caiu no esquecimento. Sim. Maravilhoso. Não caiu. Deus conhece as nossas obras. Aleluia. E essa questão que vocês trouxeram é extremamente importante. Tanto é que no Salmo 19, se eu não me engano, o salmista fala assim: Senhor, livra-me dos pecados que me são ocultos, livra-me também da soberba, porque então eu ficarei livre de um grande pecado. Então ele falou assim: me livra da soberba. É uma oração de alguém que quer caminhar na presença de Deus. Porque nós fazemos, e essa questão do elogio, e aí você pega, acrescentado a isso, a questão de que nós somos dados à vanglória. Você pega o homem e em algum momento, se ele deixa de vigiar, deixa de entender que o que ele faz, e se faz bem feito, é porque Deus o capacitou, porque Deus o ajudou, ele pode entrar por esse caminho, que é o caminho do aplauso, é o caminho de vou me gloriar, eu sou alguma coisa. E aí a gente precisa fazer o quê? Olha para a Bíblia de novo, olha para a palavra.
Procurando olhar para a palavra, a gente vai ter exemplos de homens, e aí a gente volta aqui para o texto, como o Paulo, que após uma grande cura, em um lugar, as pessoas chegaram, ó, os deuses desceram aqui, ó, aqui, ó, tem Mercúrio, Júpiter, os deuses desceram aqui. O que eles fizeram? Não faz isso. Não faz isso. Pelo amor de Deus, não faz isso. Nós somos homens. Foi Deus que operou isso aí. A mesma coisa da cura do paralítico na porta do templo. Sim. Pedro fala o quê? Varões, porque vocês estão olhando para a gente, como se pelo nosso poder nós tivéssemos curado esse homem. Não, foi Deus quem fez. Mas para manter essa linha é preciso buscar, orar, ser um homem sempre, né, espiritual. E mesmo assim a gente precisa vigiar muito. No começo da minha fala, quando eu disse que Apocalipse é um livro muito difícil, muito complicado, alguns grandes homens decidiram não escrever sobre o Apocalipse. Alguns grandes homens falaram assim, eu não vou escrever. Então você tem Spurgeon, que é um grande homem. Charles Spurgeon foi um grande teólogo. Falou assim, não vou escrever. Calvino, que com todas as divergências que a gente tem de linha de entendimento, foi um grande teólogo, e foi, mas assim, não vou escrever. John Wesley acaba escrevendo, mas incorre num erro grave de tentar datar algumas coisas. Então, é preciso em todo tempo olhar para a palavra, olhar para esses homens e tomar cuidado, buscando, voltando para o texto, que a todas as igrejas Jesus fala assim, eu sei as tuas obras. E isso é tão profundo, porque tem igreja que aqui existe uma exceção lá, né, de Laodiceia, que ela não tem uma palavra de elogio. É uma igreja que há crítica que aparece. Mas mesmo lá no começo do texto, assim, eu sei as tuas obras. Então, pontos em comum. A todos a carta endereçada ao anjo da igreja. Jesus fala para todas as igrejas, eu sei as tuas obras. E mesmo as igrejas que não recebem ali uma palavra de elogio, há uma promessa. Há uma promessa para elas. Há uma promessa maravilhosa, uma promessa linda. Você olha para cada uma dessas promessas e fala, meu Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Você olha assim e fala, como o irmão Márcio leu aqui, a questão de uma recompensa para a igreja de Éfeso. É algo glorioso. Então, há uma recompensa. Há uma recompensa espiritual. Nós podemos receber muitas coisas aqui. Nós podemos receber inúmeras coisas. Mas nada se compara ao que nós vamos receber quando da vinda de Cristo, quando do arrebatamento, quando a igreja for arrebatada, quando nós estivermos lá. Não tem comparação. Nessa esfera aqui não tem comparação. É isso aí. Absolutamente nenhuma. Isso nos move, isso enche o nosso coração de gozo e nos faz querer servir a Cristo e querer continuar nessa caminhada. Então esse é um ponto comum. Existe algo que é quase comum, que é a questão do elogio. Excetuando a igreja de Laodiceia, que não recebe esse elogio. Uma igreja que, nós vamos chegar nela, já vem essa questão de uma fala mais dura para a igreja. Uma fala mais pesada para a igreja. E existem as igrejas que não recebem essa palavra de censura, colocando assim, né? Esmirna, Filadélfia, não tem essa palavra assim, propriamente dita. Mas você tem esses pontos comuns que acabam acontecendo e uns pontos que são quase comuns, excetuando uma ou outra igreja. Aí, a partir disso, a gente pode voltar aqui para a carta aos Efésios. Essa igreja tem algumas questões que a gente pode considerar. Após essa questão aqui de apresentação ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que é uma representação dos pastores, e que anda no meio dos 7 castiçais, tem assim, essa questão, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Essa questão de, eu sei do teu trabalho, e da tua paciência, também são questões assim que podem ser destacadas. Porque a questão, eu sei o teu trabalho, não é um trabalho tão comum assim. É um trabalho, quando você lê o sentido assim, eu sei que você trabalha até a exaustão. Não é um trabalho comum. Sim. Não é. Então, a igreja de Éfeso, eu sei, vocês trabalham até exaustão, eu sei disso.
E uma outra questão é assim, eu sei a tua paciência. Eu acho muito interessante, é muito recorrente eu falar isso, que a palavra paciência, às vezes ela é confundida com um estado de Ficar parado. ficar parado, de letargia, essas questões assim. Não é. A palavra paciência no original grego é você ou ser capaz de suportar uma adversidade e continuar perseverando. Então, a imagem que a gente pode construir é o quê? Você está com uma carga muito grande em cima de você, mas você está resistindo. E você continua, você persevera. Então, quando Jesus fala assim, João, a igreja de Éfeso, eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência. Então, denota um cenário de adversidade, em que eles estão ali, estão pondo à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e vocês acharam eles mentirosos, são os falsos mestres. E aí eu volto para falar aquela questão. A questão de falsos ensinos, ela não nasce agora. Sim. Ela não é de hoje. Sim. Nasceu aqui com a igreja X, Y ou Z. Não. Quando você olha lá para o início, já existia. Tanto é que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta de defesa do apostolado dele. Sim, primeira carta aos Coríntios, ele corrige as coisas erradas. A segunda carta é uma defesa do apostolado. Ele está se defendendo enquanto apóstolo. Por isso que tem essa questão assim, mas eu preciso de carta? Como assim eu preciso de carta? Para ir até vocês, olha a minha vida. Minha vida é uma carta aberta, lida por todos. Então ele faz essa defesa, e Éfeso é a igreja que põe à prova os falsos mestres. E isso para nós é uma questão que a gente precisa estar sempre atento. Voltando à questão, a gente hoje consome muito conteúdo. Muito. Muito. E tem algumas coisas que são que não deveriam ser consumidas, que não deveriam ser parte do cotidiano, né? Tem algumas coisas que não são. São ensinos heréticos, são questões que mais confundem. Eu acredito que esse mesmo é o propósito, é mais confundir do que edificar. E a igreja de Jefferson falou, aqui não, os falsos apóstolos, vocês provaram ele e vocês rejeitaram essas questões dos falsos mestres. E aí vem porque eles foram achados mentirosos. E volta a falar da paciência, do trabalho. Olha, e tá tudo indo muito bem. Até o versículo 4. Aí ele fala assim, olha, tenho porém contra ti. Se nós fôssemos aqui fazer uma análise dessa virada assim, né? Então a gente tem aqui uma oração coordenada, adversativa com um porém. É mais ou menos assim, olha, você é isso, você é um grande homem de Deus, porém... Entretanto, mas... Aí entra uma outra questão. Porém, eu tenho algo contra ti. E não é algo simples. Eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. A palavra caridade, às vezes, ela tem um sentido muito de um amor em prática. Então, quando a gente fala assim, caridade, amor prático. Em muitos desses textos, a palavra que aparece é ágape, é agapao, assim, é um amor que vocês deixaram, o amor de Deus, é o amor genuíno, é um amor sem interesse. Então, essas questões. Isso mostra uma igreja que sofre, que põe à prova, que tem paciência, que faz muitas coisas, mas ela deixa a essência. Qual que é a essência? É o amor. Quando Paulo escreve aos Coríntios, primeiro aos Coríntios 13, o texto encerra de que forma? Ora, permanecem, pois, agora a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas qual é o maior deles? O amor. É o amor. E isso é uma exortação, porque o deixar aqui, olha, tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. A questão do texto, ela é profunda pelo seguinte, mostra uma ação deliberada.
Quando a gente for avançando nas outras cartas, a gente vai ver que algumas coisas ocorrem, mas elas não têm essa ação deliberada. Mas a igreja de Éfeso, de forma deliberada, abandonou o primeiro amor, abandonou essa primeira caridade. Não é algo que ocorre por causa de um evento ou alguma outra coisa, não. Deliberadamente. É como se hoje nós, de alguma forma, deliberássemos. Olha, a partir de amanhã a gente não vai mais para a igreja, não congrega mais. Tá? É algo deliberado, é uma ação. Deixaste a tua primeira caridade. Existe uma discussão se isso fala de um amor qualitativo ou na verdade, de uma questão mais quantitativa. Se refere ao início da igreja, se refere a esse amor mais genuíno, mas é quase que unânime a interpretação que fala de um amor genuíno nessa questão que é abandonada. Então, uma igreja que acaba tendo várias qualidades, mas quando vem a advertência, quando vem a admoestação, é em algo que não é possível de se levar a uma discussão. Dá a impressão, é óbvio que a gente não pode fazer essa inferência e bater o martelo, de uma igreja que vai para uma linha mais legalista. Olha, vocês têm tudo, vocês rejeitam os apóstolos, vocês refutam, só que vocês não têm o primeiro amor, deliberadamente vocês abandonaram. Então, ela pode dar uma impressão de um excesso de formalismo, porque o formalismo, não há nada errado no formalismo, né, de você ser formal. Nós temos uma forma de congregar. Obviamente que o Espírito de Deus ele tem liberdade. Então, mas nós temos uma forma. Nós oramos, nós cantamos o hino da harpa cristã, nós lemos a palavra, mas quantos cultos vocês já participaram que você levanta da oração e o Espírito de Deus move o coração do dirigente, quem está ali, e acontece algo diferente. Nós somos surpreendidos, então existe sim uma formalidade, existe uma ministração da palavra, existe uma ministração para oferta, existe um convite para as pessoas entregarem a vida para Cristo. Mas quando o formalismo ele suplanta o amor, alguma coisa está errada. Quando o formalismo ele suplanta, ele é maior do que a misericórdia, do que essas questões da compaixão, alguma coisa está errada. Por isso que a igreja de Éfeso ela é advertida. Vocês caminham bem, vocês têm paciência, vocês trabalham até a exaustão. Mas eu tenho, porém, contra ti que vocês deixaram a primeira caridade. Então essa é uma advertência que ela não é qualquer coisa, ela é uma advertência que serve para nós olharmos para a nossa vida. Nós falamos aqui do desígnio do coração. E tudo que a gente faz precisa ser fundado ou fundamentado no amor de Cristo. O amor que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, por que nós gravamos um podcast? Por causa do amor de Cristo. Com a intenção de que as pessoas sejam edificadas, sejam fortalecidas na fé. Né? As pessoas elas glorifiquem a Deus. Não é uma questão meramente aqui histórica. Não, vamos falar aqui da parte histórica. Não é só isso. Há algo espiritual, há algo que a gente busca para que as pessoas sejam fortalecidas e edificadas no amor que é derramado no nosso coração. É o que a Bíblia fala, é o que está escrito lá em Romanos. Então, quando a igreja é advertida dessa questão, é uma advertência extremamente séria. E aí, alinhada a essa admoestação, vem assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste. Então, a ausência do amor é a queda. A igreja sem amor, o cristão sem amor, é um cristão caído. É alguém que de fato caiu. Mas ele está congregando, mas ele não tem eu vou usar uma expressão que precisa ser explicada, né? Não tem um pecado grosso, né? A gente fala, não tem pecadinho, não tem pecadão, mas Paulo fala assim, olha, aquele que se prostitui, ele peca no próprio corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. Então tem questões aí que a gente precisa analisar. Não é assim, né? Ele fala de algumas questões assim. Então a ausência de amor é queda. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Aí vem agora a orientação assim, olha, é o arrependimento.
quando o amor é afastado da minha vida, eu preciso buscar em Deus, de alguma forma, o arrependimento. E aí eu me lembro muito da parábola do filho pródigo. Ele sai, ele vai, ele gasta, ele é pródigo porque ele gasta, né? Ele dizima a sua herança, mas em algum momento ele se arrepende. Em algum momento algo espiritual acontece. E aí ele se lembra. E ele se lembra quando ele olha para os porcos. Quando ele olha para a vida daqueles porcos e ele tem um desejo e ele fala: não é isso que meu pai tem para mim, não é isso. Na casa do meu pai lá, a pessoa mais simples está melhor do que eu. E aí ele... Olha como surge no coração. Olha como é no coração que as coisas vão surgindo. No espírito da pessoa quebrantado. Ele não precisa chegar lá para falar assim: pai, eu pequei contra ti. No coração dele há um arrependimento. Sim. Pai, pequei contra os céus e perante ti. Quando ele chega no ato de se lançar e de pedir perdão, já há um quebrantamento. Sim. E Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Então, qual que é a admoestação? Arrepende-te. Arrepende-te. É o arrependimento que vai me fazer... ou que vai fazer com que o meu coração e que eu esteja de novo eu vou usar aqui, no caminho para a busca do primeiro amor. Às vezes esse primeiro amor ele é colocado de forma como quase que inatingível. Não, é aquele primeiro momento da conversão. Só que a gente não pode se contentar ou falar assim: não, é aquele primeiro momento da conversão, depois vai apagando mesmo. Não é. Não é assim. Se ele está se apagando, se está se afastando, há alguma coisa errada. Aí eu preciso olhar para a igreja de Éfeso. Né? E a gente acaba confundindo muito essa questão de fazer, a gente valoriza muito porque... essas coisas aparecem muito, obra aparece muito. É o exemplo que você deu. Tá lavando o banheiro da igreja. Isso aparece, as pessoas veem. Mas o amor verdadeiro, ele só é tangível através de ações genuínas, ações verdadeiras. Então, o amor, como é que você vai pegar? Ele é concreto, o amor? É diferente de uma obra. Mas o amor precisa tornar-se concreto. De que forma? Através do meu serviço, através daquilo que eu faço para servir a Cristo. E eu vou servir a Deus através dos outros, através das pessoas. Né? Eu vou servir a Deus. É óbvio que aqui eu estou falando, eu sirvo a Deus com a minha vida, mas é alcançando o outro, é amando o outro, é levando a carga um dos outros, que é o que está escrito, e glorificando a Deus e me abstendo das coisas que são reprovadas pela palavra, e aí eu vou caminhando. Então, a ausência de amor pode fazer com que a igreja seja puramente formal, puramente, eu vou usar uma expressão até pesada, legalista, mas sem a essência pura do Evangelho. Porque o Evangelho, ele surge, é óbvio que na presciência de Deus, o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Né? Deus não foi surpreendido por causa da queda, obviamente que não. No entanto, o texto diz que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o amor, ele está na base. Então, eu não posso me afastar disso. Eu não posso me tornar um crente meramente formal. Eu dou meu dízimo, eu vou nos cultos do dia da semana, vou na escola dominical. Mas se no meu coração, a minha vida, não exala o amor de Cristo, eu, na verdade, caí. Lembra-te, pois, de onde caiu. Isso é muito sério, né? É muito sério. Essa é uma advertência muito séria, que a gente precisa olhar. Mas a carta acaba avançando e aí tem assim, tens porém contra ti, antes disso ele fala, se arrepende e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar do castiçal, se não te arrependeres. É uma advertência para a igreja, eu tirarei você, os castiçais representam ali a igreja. Sim. E fala assim, tens porém isto, a partir disso, mais uma vez vem a questão do arrependimento, é uma questão de reforçando, fala assim, olha, tens porém isso,
que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então ele aborrece os falsos mestres, ele aborrece os nicolaítas. Os nicolaítas vão aparecer em outros lugares. Qualquer tipo de interpretação, ou qualquer fala em relação aos nicolaítas, é mais no campo da hipótese. Não se sabe muito bem, né, quem eram os nicolaítas. O que se sabe é que a época dessas cartas, e mesmo quando a gente lê no Evangelho, existem muitos partidos, né? Então, partidos religiosos e partidos de ordem política também. Então, Roma, né, a forma de Roma governar propicia isso, mas a própria religião, a própria forma de comunidade ali, ela também propicia esses negócios de partido. Então, tinha o partido dos fariseus, tinha o partido dos saduceus, são partidos religiosos, tinha o partido dos essênios. Então, tem os essênios aqui. Tem esse daqui são dos zelotes, tem esse aqui são os herodianos. Quem são os herodianos? São os seguidores de Herodes. Mas os nicolaítas, a gente não sabe muito bem quem são os nicolaítas. O que nós sabemos é que eles pregam algo que é contra a palavra. Sim. E que a igreja de Éfeso rejeita os nicolaítas. Fala assim, não, rejeita os falsos apóstolos, rejeita os nicolaítas. Então isso é algo que nós devemos olhar e também trazer para a nossa vida, voltando à nossa questão de muita coisa consumida e muita coisa que às vezes passa sem filtro por a gente, e que a gente precisa entender. Isso aqui, a palavra, a Bíblia nos dá orientação de como fazer. Então você tem que provar, tem que... quando fala lá da questão da profecia, não é propriamente lá do profeta, assim, mas a mensagem está de acordo com a palavra, não está de acordo... Sempre partir desse princípio. Nenhuma profecia, nenhuma ministração, nada pode ser contrário à palavra. Se for, rejeita. Rejeita. Mas assim, de forma muito sumária. Se alguém falar assim, olha, eu tive uma revelação, ouça a revelação. Apocalipse é uma revelação. Se ela for contra a palavra, rejeite. Rejeite imediatamente. Ela é contra a palavra. Nada é superior à palavra. Nada. A gente pode ter uma grande pregação, um grande movimento, mas se não estiver de acordo com a palavra, rejeita. E os nicolaítas, mesmo não sabendo, mas podia ser algum tipo de seita, algum tipo de partido. E para finalizar essa carta de Éfeso, vem a questão de que, olha, quem tem ouvidos ouça, que também é algo que aparece nas outras igrejas, ao que vencer dali de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Há aqui também uma questão a ser compreendida. Por quê? Algumas pessoas acreditam, há uma linha que fala sobre isso, que comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus é uma linha que eu particularmente, alguns dos escritores da casa publicadora também não vão por essa linha, que haveria necessidade, mesmo na vida eterna, de que você ficasse comendo esse fruto constantemente para ter a vida eterna. Eu particularmente não concordo. Não concordo. A gente vai receber, segundo lá Coríntios, um corpo glorificado, e aquilo que era corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Ponto final. Acabou. Não há uma necessidade que você fique comendo constantemente desse fruto que fala aqui para que você tenha a vida eterna. Não, a vida eterna nós recebemos e agora precisa entender. Mas o que é esse comer? A maioria dos comentaristas do livro do Apocalipse fala que quando diz assim, olha, ao que vencer dali de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, há uma comparação ali com o Gênesis. Não tem como você não ir a Gênesis, que ali havia essa questão da árvore, que havia ali uma condição, mas é uma condição diferente de nós pós-arrebatamento e recebimento de um corpo glorificado. Então aqui é entendido como uma questão de vida eterna. Então, vocês vão comer constantemente da árvore da vida, então está falando, ao que vencer vai receber a vida eterna. Aos que receberem, aos que forem até o fim, aos que permanecerem firmes, vocês vão receber a vida eterna. Então essa é uma interpretação muito mais aceita do que a questão da necessidade de você ficar de forma recorrente tendo que comer de um fruto mesmo, nessa questão no paraíso de Deus,
para que você mantenha a sua vida eterna. Eu, particularmente, e os comentaristas do livro do Apocalipse, nós temos alguns homens que comentam alguns livros, particularmente, e mesmo os comentários bíblicos publicados pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus não tem essa compreensão. Então eu acho que aqui a gente acaba fechando, né, a carta à Igreja de Éfeso. Eu acabei até me estendendo um pouquinho mais, né, no comentário, mas para a gente entender a importância dessa cidade. Éfeso é uma cidade importante e ela abre porque dentro, quando você olha o mapa, tá tipo num arco, o viajante ou aquele que leva a carta, o primeiro lugar é Éfeso. E depois ele vai prosseguindo nas demais, até chegar na última e percorrer todo. Mas Éfeso tem essa importância por causa da carta aos Efésios, por causa da escola que tem ali, porque Paulo ficou lá 3 anos, porque é uma igreja, uma cidade dada às artes mágicas, às feitiçarias e tudo mais, e recebe muitos elogios, mas uma exortação que é uma exortação bem pesada.